Boa tarde, meu nome é Antônio e nesta aula vamos iniciar a discussão do oscilador harmônico ou sistema massa-mola. O oscilador harmônico é constituído por um bloco de massa M conectado a uma mola que consideraremos ter massa desprezível, constante elástica K. A força elástica é dada pela lei de Hooke, F igual a menos K delta X ao longo de X, no caso em uma dimensão, onde delta X é a elongação da mola, a posição menos a posição de equilíbrio. Tomando a posição de equilíbrio igual a zero, a origem, a força elástica assume a forma F igual a menos Kx. No entanto, podemos considerar situações em que o bloco está imerso em algum tipo de fluido viscoso, e nesse caso deve aparecer uma força de resistência que podemos modelar, por exemplo, como uma força proporcional à velocidade. Agora temos uma força resultante que depende simultaneamente da posição e da velocidade, e não é possível aplicarmos métodos como a conservação de energia, que já vimos, para resolver esse problema. O que precisamos então é de uma formulação que seja adequada para tal. Vamos então fazer uma pequena revisão de equações diferenciais. Equações diferenciais de segunda ordem, lineares a coeficientes constantes. Na forma A2, constante, dx2 dt2, mais A1 dx dt, mais A0 x. Vejamos primeiro a equação homogênea, que admite a solução da forma função exponencial, e elevado a p vezes t. Sendo p constante. E é fácil verificar que essa função é a solução da equação por substituição. Então podemos calcular aqui as derivadas em relação ao tempo. Substituir isso na equação diferencial. Bom, como equação é linear, podemos, essa exponencial, ela pode ser colocada em evidência aqui. E ficamos com uma equação algébrica de segundo grau, que, visto que para satisfazer essa equação precisamos ter aqui o termo entre parênteses igual a zero,
Então, a equação de segundo grau para P. Muito bem. Qual é a solução dessa equação? Que eu vou escrever P mais ou menos igual menos A1 mais ou menos raiz quadrada A1 ao quadrado menos 4 Notem que isso nos dá automaticamente duas soluções linearmente independentes, de modo que podemos escrever a solução geral da seguinte forma. Caso 1, se tivermos delta A1 quadrado menos 4 diferente de zero, né? Isso nos dá P mais ou menos. A solução geral pode ser escrita como constante E elevado a P mais T mais constante E elevado a P menos T. Onde C1 e C2 são constantes a ser determinadas utilizando as condições iniciais. Muito bem. O caso 2, o caso em que o delta for igual a zero, não teremos mais duas soluções. Temos aqui P igual menos A1 de 2A2. Então, x1 elevado a P vezes T, esse P aqui. E devemos procurar uma outra solução linearmente independente para construir a solução geral. Bom, há várias formas de buscar soluções de equações diferenciais, mas aqui eu intuitivamente, né, a gente pode tentar encontrar essa outra solução chamada de x2. Então é razoável pensar que o x2 possa ser escrito como uma função no tempo multiplicado pela exponencial elevado a pt, p vezes t. Qual seria o caso mais simples para essa segunda solução? Tomar a função f de t como simplesmente t. Temos isso aqui. Eu deixo como exercício, né, provar que essa função é a solução da equação diferencial em questão. Né, fica como exercício. E, portanto, a solução geral, a gente consistirá na combinação linear, né, dessas duas soluções, digamos A1 elevado a p vezes t, mais A2 t elevado a p vezes t, onde A1 e A2 são constantes a serem determinadas pelas condições iniciais. Muito bem. Então temos aqui uma formulação adequada para resolver esse tipo de equação diferencial.
E o que a gente pode fazer agora? Particularizar essa equação, para um caso mais simples, né? Que a gente vai chamar de oscilador harmônico simples, onde apenas a mola está atuando sobre o bloco, né? Força da mola. Então, nesse caso, a equação de movimento, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração é igual a menos kx, que podemos escrever como assim. Então, se olharmos para a equação mais completa, né, vimos anteriormente, podemos identificar esses coeficientes, o coeficiente A2 como sendo a massa, coeficiente A1 igual a zero, né, não tem, nesse caso não tem a força de atrito, e o A0 seria igual a K. Então podemos usar, simplesmente usar a equação, a solução, né, encontrada, de T mais ou menos, adaptado para esse caso. Então, para o oscilador harmônico simples, P mais ou menos fica como A1 igual a zero, então mais ou menos, raiz quadrada de A1 ao quadrado, que é zero, né, menos 4, M vezes K, dividido por 2A2, 2M. Então, isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira, né, colocando esse 2M dentro da raiz, vai entrar como 4M ao quadrado, então fica raiz quadrada menos K sobre M. E, evidentemente, esse é um número imaginário, podemos escrever isso como mais ou menos I. Então, vou definir essa constante ômega zero que vai ser chamada de frequência natural do oscilador. Certo? É um parâmetro importante para esse sistema. Muito bem. Então, temos já as duas soluções, né, linearmente independentes para esse sistema. De modo que a solução geral fica C1 elevado a I ômega zero T mais C2 elevado a menos I ômega zero T. Muito bem. Como x, né, que é a posição do bloco, é uma quantidade real, então devemos ter que o x de t igual a x estrela de t, ou, escrevendo por extenso aqui,
C1 estrela mais C2 estrela muito bem. Agora, identificando os coeficientes das exponenciais, concluímos que C1 deve ser igual a C2 estrela, e bom, aqui também é a mesma equação, né? Vou chamar de C, simplesmente o C1, né? Então, voltando para a solução, aqui no lugar do C1 colocamos C, e no lugar do C2 entra o C estrela. Muito bem, então isso, claro, o que esperamos, né? Número real é a soma do número mais o complexo conjugado, enfim. Esse número C pode ser escrito na forma polar, uma amplitude, R a fase θ, de modo que a solução geral fica que também pode ser escrita como certo? Visto que temos o cosseno, e aqui eu defini o xm como sendo 2R. Tá? Então, essa equação é a solução geral para o oscilador harmônico simples, onde xm e θ são constantes que estão associadas às condições iniciais. Muito bem. Então vamos fazer um exemplo aqui, né? Para a gente trabalhar um pouco essa solução. Então vejamos o oscilador harmônico simples para condições iniciais. X para t igual a 0 igual a x0 e velocidade inicial x ponto para t igual a 0 igual a v0. Bom, é conveniente escrever essa solução geral de uma forma um pouco diferente, usando a expressão para cosseno da soma. Então fica xm cosseno de ômega 0t cosseno θ mais, bom, menos, né? xm seno de ômega 0t seno θ. Para t igual a 0, essa expressão fica, bom, aqui é 1, cosseno ômega 0t 1, esse outro é 0, então simplesmente isso igual x0. Bom, para calcular, usar a outra condição inicial, precisamos derivar isso em relação ao tempo. E então fica menos xm ômega 0 seno de ômega 0t
cosseno θ mais menos, né? Xm ômega 0 cosseno de ômega 0t seno θ. E para t igual a 0, isso aqui fica 0, né? E teremos aqui menos xm ômega 0 seno θ. Isso igual a V0. Então agora podemos usar essas duas expressões aqui na solução, né? Por exemplo, o xm cosseno θ igual a x0, né? Aparece aqui xm cosseno θ. Então, no lugar do xm cosseno θ, entra x0 e no lugar do menos xm seno θ, que aparece aqui, entra o V0 sobre ômega 0. Então esse segundo termo que eu vou escrever aqui do lado vai ficar mais, né, porque tem menos com menos, V0 dividido por ômega 0 seno de ômega 0t. Muito bem, então essa é a resposta da a solução oscilador harmônico simples para essas condições iniciais relativamente gerais, né? E, portanto, notamos que a solução, né, geral para o oscilador harmônico simples, né, ela pode ser escrita como uma combinação linear de seno e cosseno, assim. Então, essa é outra forma que a gente pode usar. Muito bem, para efeitos de ilustração, né, eu gostaria agora de fazer um gráfico, né, da posição com função do tempo para uma situação, vejamos, eu vou colocar aqui x de t igual, digamos, x0, caso específico, né, em que a velocidade inicial é igual a 0, a posição inicial não, né, x dado por x0. Então, para o instante inicial t igual a 0, né, digamos que o x0 seja positivo, né? Então aqui ele inicia o movimento na posição x0 e essa vai evoluir posteriormente com a função cosseno, de modo que no instante posterior isso aqui vai passar pela origem e num certo instante ele atinge a posição menos x0. Então essa função cossenoide, né, ela descreve o movimento desse bloco, de vai e vem do bloco, né, em questão. E aqui a gente, claro,
Isso aqui ocorre para um tempo, de modo que o ômega 0 t igual a π. Aqui, vamos colocar aqui ômega 0 t igual a π sobre 2, né? E ômega 0 t for igual a 2π, aqui o movimento completa um ciclo, temos o período, né, desse movimento, dado por 2π dividido por ômega 0. Muito bem, por enquanto é só.